Olá, gente. Esse é o canal História em Rede e eu sou o professor Ricardo Garrido. Hoje estamos aqui para abordar as duas últimas consequências geradas pela política imperialista no continente africano: a fome e as epidemias. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a África, neste momento, é o continente que mais sofre problemas relacionados a doenças. Mas nós não estamos falando de doenças simples. Estamos falando de doenças que se propagam de uma maneira tal a ponto de se tornarem incontroláveis em alguns quesitos, em algumas regiões do continente africano. Na África, para os senhores terem ideia, sarampo mata, gripe mata, doenças que aqui no Ocidente, em boa parte das civilizações, já são erradicadas, no continente africano aparecem como doenças absolutamente incontroláveis. Por que razão isso se dá? Na verdade, as doenças que o continente africano é acometido nos dias de hoje, elas têm uma relação direta com a política de ocupação do continente feito pelas potências europeias, a política imperialista. Quando as grandes potências da Europa ocuparam a África após a Conferência de Berlim, o grande objetivo delas era explorar o continente africano, torná-lo mercado consumidor, mas também transformá-lo em mercado fornecedor e de riquezas, de matéria-prima e de mão de obra barata. Evidentemente que com essa pretensão de tornar a África um mercado de fornecimento de riquezas, as grandes potências submetem populações inteiras a relações de exploração indizíveis. E foram essas relações de exploração que acabaram por conduzir milhares de africanos à pobreza extrema. Não que algumas regiões não vivenciassem situações de pobreza anteriormente. Claro que vivenciavam. Afinal de contas, existe uma questão geográfica que acaba produzindo desertificações enormes na África, por exemplo, o deserto do Saara, o Kalahari, e é lógico, a população, ou as populações que vivem nessa região, elas estavam susceptíveis a epidemias, a fome. Entretanto, a política de exploração do imperialismo acabou por agravar nas regiões onde esse problema já existia e nas regiões onde esse problema não existia, essas questões, a fome e as epidemias, tornar-se-iam, a partir de então, um problema muito grave imposto pelas potências colonialistas europeias. Primeiro porque esses africanos eram submetidos a uma relação de trabalho quase que escravo e submetidos a uma relação de trabalho escravo, por que não dizer assim, a alimentação que lhes era dada era uma alimentação muito precária. E eles, os europeus, não ligavam para isso, porque o volume de negros era tão grande que eles achavam que aquela mão de obra era infinita. Portanto, muitos africanos padeceriam com um problema seríssimo da fome. Além disso, não devemos esquecer que houve uma depredação violenta dos recursos naturais e essa depredação violenta acabou impossibilitando algumas regiões a que tem acesso a alimento. Essa depredação, você sabe, ela gera um desequilíbrio gigante no ecossistema, liberando então doenças das mais absurdas que os senhores possam imaginar. E nós não estamos falando de regiões que eram pobres. Por exemplo, quando hoje nós citamos a Etiópia, o país etíope, a primeira coisa, eu tenho certeza, que vem à cabeça de muita gente é a fome que acomete a região da Etiópia. Mas, só para os senhores terem uma ideia do que a Etiópia era e no que a Europa transformou a Etiópia era uma região grande produtora de diamantes. É tanto que ela foi invadida na década de 30, no final da década de 30, por Mussolini, interessado em explorar as reservas diamantíferas do país etíope. Então, observem o que o imperialismo fez e no que ele transformou a Etiópia. Existem algumas etnias na região da Etiópia
que passam por um problema famélico tão grande que alimentam-se com as próprias fezes. É brincadeira? Existem etnias que passam por questões famélicas tão grandes no Sudão que eles se alimentam com a própria língua. Cortam a língua com os próprios dentes e alimentam-se da própria língua. Então, esta questão da fome crônica no continente africano, ela foi produzida pela política imperialista. Evidentemente, após o processo de emancipação ou descolonização da África pós-Segunda Guerra Mundial, esses problemas tendiam a se agravar, porque os europeus eles consideram a independência da África de forma completamente irresponsável. Como já dito anteriormente no outro vídeo, não era interesse das grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos, quando emergiram após a Segunda Guerra, a manutenção desse colonialismo de enquadramento, de ocupação. Por isso, esse colonialismo foi substituído por outro. Então, as potências europeias simplesmente abandonaram a África ao léu da sorte e, ao abandonarem a África, aquele mosaico, aquele caldeirão étnico que existia em vários países vai estourar, culminando em guerras civis extremamente sangrentas, e essas guerras, evidentemente, acabam produzindo fome, essas guerras acabam exterminando milhares de pessoas. Portanto, a Europa não estava preocupada com essa situação do continente africano, e não está. Correto? Então, a questão da fome, a questão das epidemias, ela foi agravada substancialmente após a política imperialista, a descolonização. O que é algo profundamente lamentável é que nós assistimos a tudo isso de forma empática. Recentemente, o continente africano, na região da Nigéria, sobre a qual nós falamos, está vivendo um problema sério com o grupo terrorista Boko Haram, ela foi vítima de uma epidemia de cólera morbus terrível. Não é? Recentemente, a mesma Nigéria foi alvo de uma epidemia de ebola que havia, inclusive, uma ameaça de transformar-se numa pandemia global. Aí sim chamou a atenção da comunidade internacional. Por quê? Porque imaginemos que o ebola se pulverizasse pelo mundo, aí o que ia acontecer? O ebola não ia mais matar negros, pobres e da periferia. Os 3 P's, né? O preto, pobre da periferia. Aí a epidemia de ebola iria matar os riquinhos da Europa, iria matar os privilegiados do sistema capitalista. Por isso que se deu uma atenção à possibilidade do ebola se propagar. Agora, se o ebola ficasse contido no continente africano, como ficou na primeira epidemia na década de 1950, tudo bem. Mas é importante reiterar que essas doenças, muitas delas são alvo da destruição do ecossistema, muitas delas foram levadas pelos europeus ao continente africano, e existe uma especulação estarrecedora. Vou contar para vocês, nunca se provou efetivamente isso, mas advindo do capitalismo, toda hipótese, inclusive mesmo que essa hipótese esteja relacionada a uma barbárie deste nível, ela é provável. Existe uma hipótese, existe o levantamento de uma questão feita por alguns historiadores que muitas dessas epidemias, desses vírus, dessas bactérias que matam, dizimam milhares de africanos, elas foram levadas para a África propositalmente pelas potências da Europa, inoculadas nos africanos, para que esses africanos fossem utilizados como cobaias pelos grandes laboratórios farmacêuticos. É uma denúncia muito grave, mas é uma denúncia que já circulou várias vezes os órgãos internacionais. A Organização das Nações Unidas já recebeu essa denúncia, a Cruz Vermelha Internacional já recebeu essas denúncias. Então não é uma hipótese totalmente improvável advindo do capitalismo. Então é muito possível que muitas dessas doenças tenham sido inoculadas propositalmente nos africanos para que eles virassem cobaias vivas. Claro, os senhores imaginem, se eu estou produzindo um medicamento, se esse medicamento é para combater a febre amarela, a malária, e eu inocular essas doenças no ser humano, os meus experimentos com o ser humano terão uma probabilidade de êxito muito maior. Ou não foi isso que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial?
Ou não foi isso que os japoneses fizeram com os chineses na Segunda Guerra Mundial? Portanto, além dos europeus terem levado essas doenças para o continente africano, existe simplesmente uma política por parte das potências ocidentais de desprezo total com relação ao que ocorre no continente africano. A questão da fome, da mesma maneira. Existe uma situação de desprezo total, de descaso total com relação à fome no continente africano. Amigos, milhares de pessoas morrem todos os dias no continente africano, vitimados por essa fome endêmica e por essa epidemia. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui conversando, certamente milhares de pessoas estão perecendo por fome e doenças. E nada se faz. É interessante a hipocrisia do sistema capitalista, porque existem projetos de preservação do meio ambiente, existem projetos de preservação do mico-leão dourado, que está em extinção, existem projetos de preservação da tartaruga marinha, todos eles são louváveis. Lógico, se nós destruirmos o meio ambiente, nós estamos nos destruindo. É necessário preservar, sim, os animais, as espécies que estão correndo risco de extinção, mas eu estou me referindo a seres humanos que estão sendo dizimados em massa, vítima de problemas que não são originários do continente, que foram levados por nós, pelos ocidentais. E nada se faz. As pessoas estão morrendo e nada se faz. Um descaso total e absoluto. Se agora, nesse momento, abrirmos qualquer site de notícias, em sua grande maioria, você não encontra notícias do continente africano. É como se a África não existisse no planeta Terra. É como se a África fosse uma coisa de outro mundo, de outro planeta. Portanto, irmãos, temos um pouquinho mais de atenção com relação aos problemas de ordem social que ocorrem no continente africano. Os ocidentais não se preocupam e, quando eles se preocupavam, diziam que estavam fazendo ajuda humanitária, era do alto bombardear a África com comida. Que ajuda absurda. Quer dizer, eles bombardeavam a África com comida. Isso é uma ajuda. Pelo amor de Deus, isso acabava estimulando o conflito entre grupos, entre etnias rivais, que já eram enormes ali no continente. Por isso, não por acidente, essa ajuda humanitária, absurdamente chamada humanitária, ela foi proibida pela Organização das Nações Unidas. A África, lamentavelmente, ainda é o continente que mais sofre com a exploração do sistema capitalista. Portanto, vamos a partir de agora dar uma atenção especial ao continente africano. Vamos exigir dos órgãos públicos, sim, nós aqui do Brasil, mandar e-mails para órgãos internacionais, exigindo que eles dêem uma atenção maior ao continente africano. Vamos brigar pelos direitos dos seres humanos de viverem como seres humanos. Esse, amigo, é o recado que eu tinha a dar para vocês. Desta forma, encerramos o ciclo de aulas sobre história da África. Certamente muita coisa ficou de fora, havia muito mais a ser falado. A África é um continente muito rico. Peçam, sugiram, se vocês desejam que eu fale sobre outro tema relacionado à África, estamos disponíveis. Inscrevam-se no nosso canal História em Rede. Gostou desse vídeo? Dê um like. E também é importante que vocês curtam a nossa fanpage no Facebook. Na próxima videoaula estaremos falando para vocês sobre a crise na Grécia, um tema que tem causado um rebuliço nas relações internacionais e que tem sido muito difícil de compreender. Portanto, inscrevam-se no canal História em Rede e aguardem a próxima videoaula sobre o problema que está acontecendo na Grécia e na União Europeia. Até a próxima.